Inteligência artificial para negócios. Como utilizar a inteligência artificial na prática para faturar mais em 2025. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Heloísa e eu sou CEO e fundadora da IGS Company, uma assessoria que ajuda as empresas a crescerem com eficiência utilizando soluções tecnológicas. E hoje eu trouxe um conteúdo riquíssimo aqui de como utilizar a inteligência artificial na prática, que é como eu utilizo no meu dia a dia para identificar gargalos onde a gente consegue implementar a inteligência artificial para otimizar os processos das empresas. IA para negócios. Como aplicar a inteligência artificial na prática e faturar mais em 2025? Afinal, como a inteligência artificial está impactando o mundo dos negócios? Sem dúvidas, a inteligência artificial veio para ficar. E desde o ano de 2024, nós temos observado cada vez mais o impacto que ela tem gerado, tanto na vida das pessoas como das empresas mesmo. Então, esse impacto tem muito a ver com a produtividade das pessoas. Então, pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial vão cada vez mais se tornarem valiosas, tanto no mercado de trabalho, quanto até mesmo na produtividade do seu dia a dia e no seu cotidiano. Então, como essa inteligência artificial está impactando o mundo dos negócios? É o que vamos trazer aqui hoje. Aqui nós temos um gráfico que é sobre a distribuição de empresas de inteligência artificial pelo mundo. Então eu trouxe aqui porque é um dado bastante interessante que mostra que os Estados Unidos detêm de 34% das empresas de inteligência artificial. Então a maior parte das IAs que temos hoje vem de fato dos Estados Unidos, que é quem mantém esse monopólio de boa parte dos modelos de IA. Outro país bastante relevante nessa corrida da inteligência artificial é a China, detendo 15% desse mercado. Seguido depois do Reino Unido, depois a Índia e alguns outros países num percentual menor. Mas é interessante vermos aqui que o Brasil nem aparece. Então, assim, no quesito de desenvolvimento de inteligência artificial, nós estamos para trás, de fato, mas nós podemos aprender a usar esses modelos de IA melhor do que muitos outros países e assim nos mantermos de fato competitivos e mais produtivos também no dia a dia, que eu acho que é o principal fator aqui de utilização de inteligência artificial, de fato. Então, vamos logo para a parte prática, né? O que é inteligência artificial? Acho interessante dar essa visão geral de o que é IA para quem está chegando aqui de paraquedas, para a gente conversar na mesma página sobre como utilizá-la no dia a dia. É importante a gente saber o conceito. Inteligência artificial é uma tecnologia que simula raciocínio e inteligência humana em máquinas. Esse é o conceito amplo. E como que isso é feito? Isso é feito através de dados. Então, como que é feito? Não vou entrar aqui muito em aspectos técnicos de computação, mas uma inteligência artificial ela é feita com base em vários, em milhões, em bilhões de parâmetros para treinar um algoritmo que vai simular um raciocínio humano. Então, assim, nós meros mortais como eu, como você, podemos de fato criar uma inteligência artificial. Claro que isso exige um pouco de conhecimento de programação, de computação, mas nós podemos, esse é um conhecimento democratizado de fato. Mas como que é feito os grandes modelos de LLM, os grandes modelos de inteligência artificial, como o próprio ChatGPT, que é o mais conhecido mundialmente hoje, o DeepSeek, que apareceu há poucos dias, poucas semanas atrás, o Claude, o Gemini do Google, todos esses modelos, o que eles têm em comum? Eles foram treinados a partir de bilhões de parâmetros de dados. Então é como se essas pessoas tivessem varrido toda a internet e retirado muitos e muitos dados, bilhões de dados, e assim treinado grandes modelos algorítmicos, grandes modelos de inteligência artificial que simulam o raciocínio e inteligência humana. Essa é uma visão bastante ampla do que é IA, mas é um conceito para a gente entrar aqui na mesma página. Então, ela sempre vai simular raciocínio e inteligência humana. Aqui nós temos IA, é o futuro ou de fato é o presente? Em 2024, vimos empresas de vários setores substituindo funções humanas por sistemas automatizados. E aqui eu trouxe um pedacinho de uma matéria que é da empresa Klarna, que criaram assistentes de IA para fazer o trabalho de 700 funcionários. Então, a partir disso, a gente consegue ver que, de fato, o impacto da IA no nosso dia a dia, no nosso mercado de trabalho, no mundo dos negócios, é de fato bastante significativo. Então, é algo que vale a pena você estudar, vale a pena você estar antenado para as próximas tendências, porque de fato o impacto é algo crucial, é algo que a gente não tem como evitar, a gente tem como surfar a onda.
Praticamente todos os setores das empresas possuem atividades que podem ser feitas por IA. Isso é um fato, isso é uma afirmação. Todos os setores das empresas existem tarefas repetitivas, existem tarefas onde existe um processo com início, meio e fim, e que muitas vezes demanda de várias horas de um trabalho e que pode ser de fato automatizado, porque aquilo é um trabalho repetitivo. Então, todos os setores das empresas possuem atividades que podem ser feitas por inteligência artificial. O que cabe a nós? Identificar quais são esses setores, quais são esses gargalos que podem, de fato, serem substituídos por inteligência artificial. O conhecimento principal para entendermos isso é, de fato, entender até onde vai a capacidade da inteligência artificial, até onde vai o conhecimento dela e a capacidade de realizar tarefas complexas no nosso dia a dia e automatizar processos repetitivos e muitas vezes chatos no nosso cotidiano. E há quem tenha medo disso e ignora, e há quem veja uma grande oportunidade e aproveita. Se você está aqui me acompanhando nesse canal, com certeza você se aplica a quem de fato vê isso como uma grande oportunidade e está disposto a aproveitar essa onda, que é inevitável, né? Aqui eu trouxe outra pesquisa, é um estudo feito pelo MIT Technology, que diz que apenas 9% dos líderes empresariais usam IA de forma significativa. E outra pesquisa da Bain indica que 58% dos executivos brasileiros consideram a adoção de inteligência artificial como uma prioridade estratégica. O que essas pessoas têm em comum? Elas entendem que inteligência artificial veio para ficar, que inteligência artificial é a próxima revolução tecnológica do mercado. E, além disso, essas pessoas elas estão dispostas a utilizar a IA no seu dia a dia, utilizar a IA no seu cotidiano de trabalho das suas empresas, mas muitas vezes, por isso ser algo muito novo, uma tecnologia muito disruptiva, mas muito nova, as pessoas não sabem de fato por onde começar a implementar a inteligência artificial no seu dia a dia. Então, aí entra a minha missão com esse canal, com minhas redes sociais, que é de fato democratizar esse uso da inteligência artificial por parte das empresas, por parte do mundo dos negócios. Levar esse conhecimento gratuito e bastante valioso para vocês que estão aqui me acompanhando, para utilizar IA para aumentar a produtividade no cotidiano e no dia a dia da empresa de vocês. E aumentar esse percentual aqui, né? As próximas pesquisas, nos próximos meses, próximos anos, vão ser cada vez maiores. Todo mundo, eu acredito que todo mundo, de fato, vai implementar inteligência artificial em todos os setores das suas empresas, como falamos antes. Mas, afinal, como aplicar inteligência artificial na minha empresa? O tema desse vídeo, e é para isso que você está aqui. Então, vamos lá. O que eu trouxe aqui para a gente, de fato, ter essa visão mais analítica de como aplicar a IA na sua empresa? Essa é a forma como eu uso, tá? Então, de fato, o meu dia a dia está aqui nesse vídeo para vocês. É uma visão analítica de como você quebra a empresa em pedaços menores para começar a identificar gargalos de como utilizar a IA na prática, no dia a dia das empresas. Essa imagem que eu trouxe aqui, que vocês estão vendo na tela, é o que chamamos de funil ampulheta. É uma ferramenta do marketing que remete não àquele funil tradicional que muita gente, todo mundo conhece, onde as pessoas chegam, a maior parte das pessoas chegam ali no topo do funil e vai de fato afunilando. Então, cada vez menos pessoas vão passando através da jornada. Existe uma outra ferramenta que é o de funil ampulheta, que se você for ver, ele é um funil deitado, mas que ele se expande. Que começa ali com o conceito básico mesmo de funil, que é no reconhecimento, mas ele não para na venda como a maior parte dos funis tradicional. Depois da venda, existe ainda o que chamamos de funil de expansão de impacto, que é você, de fato, impactar o mercado, impactar os seus clientes com o seu produto ou com o seu serviço, ou com aquilo que você vende. E a partir disso, você vai expandindo o seu negócio cada vez mais também. Então, o material que eu trouxe aqui hoje é para a gente pegar cada etapa desse funil e identificar gargalos de aumento de produtividade em cada etapa desse funil da sua empresa. Então, vamos quebrar cada etapa da empresa para a gente identificar como utilizar IA no dia a dia. Começando aqui pela etapa do reconhecimento. Se você já é uma pessoa que estuda marketing, já tem uma mínima noção de marketing e de negócios, que você já tem o seu negócio, você sabe que tudo começa pelo reconhecimento. Você nunca vai vender nada para quem não conhece nem seu produto, nem o seu serviço e nem a sua marca, a sua empresa. Então, tudo começa pelo reconhecimento. Mas, partindo aqui para o nosso tema, como utilizar a inteligência artificial para gerar novos leads e atrair, de fato, novos clientes nessa etapa de reconhecimento?
Aqui eu trouxe duas formas de fazer isso. Claro que existem infinitas outras formas, mas eu trouxe aqui como realizar o reconhecimento através de marketing digital e através de prospecção com inteligência artificial. E o objetivo aqui do reconhecimento desse topo do funil, dessa primeira parte do funil, é levar o potencial cliente de um simples prospect para um que chamamos de MQL, que é uma sigla em inglês que traduzindo para o português seria o lead qualificado pelo marketing. Então é aquela pessoa que tem a primeira impressão com a sua empresa, com o seu produto, com você, e você levar ela de um lead minimamente qualificado pelo marketing, que é aquela pessoa que já conhece seu produto, já conhece seu serviço e que muitas vezes tem aquela dor que você está oferecendo a solução. Não necessariamente vai comprar, mas ela já conhece. E como a gente faz para utilizar a inteligência artificial nessa etapa do nosso funil Ampulheta, que é a etapa de reconhecimento? Então, na prática, na abordagem prática, eu trouxe aqui alguns pontos que você consegue utilizar a IA para o reconhecimento. Primeiro, definir o ICP, o perfil de cliente ideal. Então, definir as dores, anseios, medos, comportamentos e poder aquisitivo. O que a gente está dizendo aqui? Uma pesquisa de mercado mesmo. Definir ICP e fazer uma pesquisa de mercado. Como utilizar a inteligência artificial nessa etapa? Utilizando as ferramentas de inteligência artificial que já são democratizadas no mercado, como o próprio ChatGPT, que é uma excelente ferramenta. Eu utilizo todos os dias, o tempo todo. Então, como fazer isso? Seria você definir mesmo. Conversa com o ChatGPT, cria esse hábito de conversar com ele, você vai ver que é poderosíssimo. Então, ali você consegue passar para ele o que você está vendendo, qual é o seu produto, qual é o seu serviço, quais são os seus valores, a missão da sua empresa, aquilo que você quer alcançar e para quem você quer vender. E aí, você conversando com ele, você vai conseguir extrair insights e criar, de fato, um modelo de ICP, de um perfil de cliente ideal, e vai criar uma pesquisa de mercado, apenas conversando com o ChatGPT. Lá dentro ele já faz pesquisa para você, através de buscas na internet, então ele pode trazer pesquisas em tempo real para você, dos seus concorrentes, do seu perfil da sua empresa, e você consegue, junto com ele, definir tudo isso. Ah, mas eu não tenho familiaridade com o ChatGPT. Bom, eu particularmente indico que você comece. Comece do zero, mesmo conversando, uma linguagem natural. Você vai ver que ele já entende muito bem. E também, se quiser ir um pouco mais além, tem alguns vídeos aqui no meu canal que é sobre engenharia de prompt, que é a forma como você conversa com a inteligência artificial. Você pode dar uma olhada aqui no meu canal, tem vídeos muito bons que eu ensino do extremo básico, do zero, até o avançado sobre engenharia de prompt, que vai te ajudar a fazer essa pesquisa de mercado, a definir ICP e ter essa conversa, esse diálogo com uma inteligência artificial. E não se limite ao ChatGPT, tá? Eu estou sugerindo aqui porque é a mais conhecida, mas a gente tem diversos modelos muito bons, que eu também utilizo muito. Por exemplo, o próprio Claude da Anthropic, o Gemini do Google, tem o Copilot da Microsoft, tem diversas ferramentas, você pode ir testando no seu dia a dia. Mas vamos lá, o segundo ponto aqui, para reconhecimento. Agentes de atendimento inicial. Esses fazem captura de leads para responder perguntas básicas sobre o seu produto. Então, imagina que você faz ali um marketing digital dentro da sua rede social. Você pode colocar ali agentes de atendimento que vão tentar minimamente qualificar esses leads que chegam até você, que respondem comentários, que respondem ao direct, que faz um inside sales, algo nesse sentido, a gente vai entrar um pouco mais à frente. Mas agente de atendimento é justamente tentar captar leads, tentar reter e engajar mais com esses leads, que aumenta ali as suas chances de converter aquele lead. Criação de conteúdo, produção de posts, vídeos e materiais educativos que geram engajamento. Produção de conteúdo é algo que, assim, é fundamental. Em alguns nichos é exatamente muito essencial. E hoje, com inteligência artificial, você consegue criar muito mais conteúdos em menos tempo. Com ferramentas como o próprio ChatGPT, que auxilia muito na sua criatividade, na captação de novas ideias, do que criar, do que fazer, gerar script, gerar resumo. Tudo isso é possível ser feito com inteligência artificial. E, além disso, você consegue ainda gerar imagem, consegue editar vídeos, consegue até criar vídeos com IA e vão te ajudar na sua produção de conteúdo em grande escala e em menor tempo. Prospecção ativa. Se você tem um serviço com ticket mais alto, até mesmo um produto, você pode fazer prospecção com IA. E como? Através de inteligência artificial de ligação, através de inteligência artificial de disparo em massa, e tem outras formas, mas foi essas que eu trouxe aqui. Então, imagina que uma IA hoje ela consegue ligar para os seus clientes, ela consegue ligar para quem deixou um telefone ali para você, quem te deu um dado como lead, consegue também fazer um disparo em massa. Então, se você tem uma lista de potenciais clientes, de prospects, você consegue fazer essa prospecção hoje simplesmente utilizando inteligência artificial. Preenchimento de CRM, mapear a jornada do cliente.
CRM, quanto mais os anos passam, é uma ferramenta, é uma estratégia cada vez mais essencial. Porque cada vez mais o mercado vai se qualificando mesmo, vai amadurecendo com o tempo. E criar jornadas melhores vão ajudar a vender mais e, de fato, se manter competitivo no mercado. E a gente consegue hoje utilizar a inteligência artificial para fazer esse preenchimento do CRM e mapear a jornada do cliente. Então, eu vi uma pesquisa que, assim, 20% do tempo dos vendedores é de fato ali com o telefone ligando e fazendo vendas. 80% ou algo próximo disso é preenchendo o CRM, é fazendo processos burocráticos e muitas vezes chatos, que não vai vender, mas vai manter um processo organizado. Hoje em dia a gente consegue fazer tudo isso, quase que esses 80%, todo com inteligência artificial, integrando ferramentas e colocando o IA como cérebro para fazer esse preenchimento das ferramentas de CRM e mapeando a jornada do cliente, enquanto sobra tempo para o vendedor de fato estar ali vendendo. E por fim, pesquisa de mercado. Eu já entrei um pouco em pesquisa de mercado com a definição de CP, mas aqui seria analisar e identificar tendências de mercado para sair na frente. Como fazer isso? Através de modelos disruptivos de IA, como o ChatGPT, que vão fazer pesquisas no Google para você e vão mapear tudo aquilo que você precisa mesmo para analisar a sua concorrência, analisar o seu mercado, trazer insights valiosíssimos que você provavelmente não conseguiria sozinho. Hoje, com o auxílio dessas ferramentas, você consegue fazer muito mais em menos tempo. Bom, entramos aqui na etapa de educação. Passamos pelo reconhecimento. Depois do reconhecimento, a gente entra numa etapa de educação, que é levar o lead, de lead qualificado pelo marketing, a um lead aceito por vendas, pelo time de vendas. É aquele lead que faz sentido você vender de fato, para quem o seu produto ou serviço é aplicado. Como utilizar IA para educar e engajar o lead? A palavra-chave aqui é gerar uma oportunidade de venda. Então, como que a gente vai fazer isso? Também trouxe aqui vários tópicos na prática de como fazer isso. O primeiro deles seria fazer copy com inteligência artificial. Então, criar textos e conteúdos que convertem com base no seu perfil de cliente ideal. Então, imagina que você já utilizou o IA lá atrás para definir o seu ICP. Com isso, você consegue criar copies cada vez mais personalizada para o seu público-alvo. Copies que cada vez mais falem com aquela pessoa para quem você quer vender de fato. E isso é possível fazer utilizando a inteligência artificial. Você dá para ela aquilo que ela precisa para desenvolver textos melhores, criativos melhores, ideias melhores para aquele público específico. E aí você consegue com isso, através de uma boa conversa com a IA, definir melhor as suas copies, seja para criativo, seja para anúncio, seja para newsletter, seja para qualquer coisa que você queira fazer que de fato exige uma copy boa que vai maximizar a sua taxa de conversão. Criação de conteúdo de engajamento, como e-books, posts, vídeos para educar e engajar o cliente sobre o problema e a solução. Então aqui entra um pouquinho de copy também. Então seria criar um conteúdo que de fato vai engajar com o seu público-alvo. E como você vai fazer isso? Quando você souber exatamente com quem você quer falar. Então isso é muito importante. Depois que você definir isso, vai ficar muito mais claro. E uma das palavras-chave para o uso e utilização da inteligência artificial é, de fato, ter clareza naquilo que você quer, naquilo que você precisa e da onde você quer chegar com ela. Isso é fundamental. Recomendações personalizadas. Essa é uma das minhas preferidas. Ofertas melhores e personalizadas com base no interesse do lead. Então imagina que você é dono de um e-commerce, um varejo. Com inteligência artificial e tendo uma mínima base de dados sobre os seus clientes, você consegue criar recomendações melhores e mais personalizadas. Então imagina que o seu lead, o seu potencial cliente, disponibilizou uma informação muito importante sobre o interesse dele, sobre o momento de vida dele, de carreira. Vai depender muito do produto ou serviço que você está vendendo. Mas você consegue, se você tiver um bom leque de produtos a serem vendidos, utilizar esse dado que ele te passou para gerar uma oferta mais personalizada para ele. E aqui, personalização é a chave. Com inteligência artificial, você consegue personalizar cada vez mais a jornada do cliente. Isso tende a gerar uma taxa de conversão muito maior, porque de fato é personalizada para ele. Automação de e-mails. Nutrição automática de lead com informações adaptadas ao estágio dele, como, por exemplo, uma sequência de newsletter. Então aqui a gente ainda está na etapa de educação. A gente quer educar o lead para que ele de fato compre da gente. Como fazer isso com o IA? Criando mecanismos, automações que vão, de fato, educar esse lead, aumentar a percepção de valor dele e a educação. Então, ele vai querer mais de você e vai comprar mais seu produto ou serviço. Um exemplo aqui seria a nutrição automática dos leads por e-mail. Então, imagina que você vende algo que tem a ver com inovação, com o cotidiano, dia a dia. Você pode trazer notícias sobre isso. Eu, por exemplo, posso levar para vocês notícias diárias sobre inteligência artificial.
Isso através de uma nutrição automática por e-mail. Então, eu consigo criar uma automação que vai buscar na internet todos os dias notícias e notícias novas sobre inteligência artificial e já cai na minha automação de e-mail que vai nutrir os leads e vai educar esses leads e depois eu vou tentar fazer uma oferta de venda para eles. Mas, como eles já foram nutridos, como eles já foram educados, a capacidade de que eu converta esse lead é muito maior. Agente SDR. Esse aqui é sensacional, é um dos que eu mais utilizo, que eu mais crio aqui na empresa. É uma inteligência artificial que responde perguntas e dúvidas e qualifica leads automaticamente 24 horas por dia e 7 dias por semana. Aqui, a gente tem um agente que, assim, com base nas necessidades que o lead tem, com base nas especificações da sua empresa, com base nos dados da sua empresa, ele vai 24 horas por dia e 7 dias por semana atender os leads novos que chegam e mandar para o time de vendas somente aquilo que faz sentido o time de vendas atender. Então, assim, se você tem um belo perfil de cliente ideal, se você fez um bom business plan da sua empresa, você vai entender que não é todo mundo que você quer atender uma parcela da população ali que tem a ver com o seu produto ou serviço. Esse agente SDR, ele consegue qualificar os leads que chegam, aqueles leads curiosos, aqueles leads que não faz sentido, que não estão no time certo, que não tem budget certo, orçamento para comprar de você. Ele vai qualificar e mandar para o time de vendas, para o time de fechamento, somente aquilo que faz sentido o time de vendas atender. Então, somente leads qualificados de fato. Ele vai eliminar todos aqueles outros que não fazem que não fazem sentido o time de vendas, entre aspas, perder tempo com eles, entendeu? Então, esse agente SDR é um dos que a gente mais cria por aqui para qualificar leads, para otimizar o tempo do time de vendas. Mesmo que o time de vendas também pode ser otimizado com inteligência artificial. Preenchimento e alimentação de CRM. Então, aqui eu trouxe novamente CRM, a mesma ideia do step anterior, mas aqui seria justamente para a gente ir alimentando com os dados o CRM, a jornada do cliente. Então, se você já implementou um agente SDR, você pode implementar também uma automação de preenchimento de CRM para que você não perca nenhum dado em momento algum da jornada. Então, lembra que eu falei que a palavra-chave de inteligência artificial é a personalização e isso é feito através de dados? Por isso que eu trouxe aqui novamente CRM, que é por onde você vai fazer esse mapeamento, esse armazenamento dos dados para criar jornadas cada vez melhores para os seus clientes. Seleção e venda. Como utilizar a IA para vender mais? Aqui é o ponto crucial, é onde todo mundo quer chegar, né? Vender mais utilizando inteligência artificial. Como fazemos isso? Convertendo um lead aceito por vendas em clientes pagantes. Esse é o óbvio. Mas como fazer isso com inteligência artificial? Como fazer uma oportunidade se tornar uma venda impulsionada por IA? Na prática, vamos começar pelo primeiro processo, que é ali de fato uma gravação, resumo de reuniões automáticas para alimentar novamente o CRM. Existem diversas ferramentas hoje no mercado altamente democratizadas, ferramentas gratuitas excelentes. Eu mesma utilizo várias dessas ferramentas que podem gravar as suas reuniões e já criar resumos delas para vocês e já criar uma ata pronta que vai te dar todo o escopo da sua reunião, todo o resumo da sua reunião, todos os próximos passos e ainda gerar um banco de dados altamente informativo sobre os seus clientes, sobre as suas reuniões, sobre as objeções deles, sobre as dores deles. Então, eu indico que todo mundo hoje utilize uma inteligência artificial que vai fazer a gravação da sua reunião, que vai gerar dados e insights para você otimizar cada vez mais o seu processo de vendas da sua empresa. Então, utilizem ferramentas de gravação, utilizem ferramentas de transcrição com inteligência artificial. Agente de vendas. Tirar dúvidas e vender produtos 24 horas por dia com uma inteligência artificial altamente treinada e especialista em técnicas de vendas. Então, imagina que a inteligência artificial é como um estagiário muito inteligente que, apesar dele ser altamente qualificado e inteligente, você vai precisar apresentar a sua empresa para ele, apresentar seus processos para ele, apresentar como que é feita a jornada do cliente, o que vocês vendem, seus valores, missão. Tudo isso você vai precisar passar, mesmo que esse estagiário seja muito inteligente. Com a inteligência artificial é a mesma coisa. A gente consegue treinar ela para qualquer coisa, para vender, para ser altamente persuasiva, para vender com base na técnica tal, para vender com base em spin selling. Tudo isso a gente consegue treinar. E a gente consegue treinar esses agentes de vendas, que vão vender 24 horas por dia, 7 dias por semana para você. Então, essa é uma das capacidades mais disruptivas do mercado de inteligência artificial, que é justamente vender, ter uma linguagem altamente humanizada para aumentar o faturamento e crescer a sua empresa. Cross-selling e upselling com recomendações personalizadas. Então, isso entra também com base na etapa anterior,
com base no que eu falei, você tem um banco de dados, você tem dados desses clientes e você consegue fazer recomendações personalizadas para ele. Só que aqui a gente está falando de cross-selling e upselling. Então, esse cliente ele já confia em você, ele já comprou de você, mas você consegue oferecer novos produtos, novos serviços para ele comprar. Recomendação de carrinho e boleto. Mensagens personalizadas enviadas automaticamente com o objetivo de fechar a venda. Então, para e-commerce isso daqui é sensacional. Aquele carrinho abandonado, aquele boleto abandonado, a gente consegue hoje criar automações que, com base em inteligência artificial e uma linguagem bastante humanizada, vão tentar recuperar esse carrinho, esse boleto, vão tentar convencer aquela pessoa que abandonou a retomar a compra e realmente fechar com você. Então, isso daqui é sensacional. Já tivemos clientes que aumentaram até 40% as suas vendas, implementando uma automação com IA de recomendação de carrinho e boleto. Elaborar orçamento para cliente com IA visual. Então, isso é para quem fazem orçamentos de fato, assim, para tentar fechar o cliente. Primeiro ele passa um orçamento. A gente atendeu uma loja de material de construção que faz isso e foi muito útil, que é você elaborar orçamentos com inteligência artificial. Esse nosso cliente utilizava cerca de 5, 6 horas por dia só para elaborar esse orçamento. E a gente conseguiu diminuir esse tempo para 30 minutos e sendo feito automaticamente utilizando inteligência visual. O que seria isso? Seria você criar um rascunho, alguma coisa, tirar uma foto, a IA visual vai captar todas aquelas informações, todos os textos e vai passar aquilo para um template de orçamento. Então isso pode aumentar tremendamente a eficiência do seu negócio e a sua produtividade no dia a dia. E relatórios e dashboards, acompanhamento de dados de performance atualizados automaticamente e que geram insights. Você sabia que dá para utilizar a inteligência artificial para analisar dados hoje? Eu acho que eu vou criar um vídeo aqui no YouTube só sobre isso, porque você consegue pegar uma planilha em Excel, alguma coisa que você utilize para armazenar suas informações e utilizar uma inteligência artificial para criar dashboards, para criar relatórios e para gerar insights com base naqueles dados que você tem naquela planilha. Então, isso aqui é uma funcionalidade sensacional, porque todo mundo deve acompanhar os dados. Se você não mede, você não gerencia. Se você não gerencia, você não cresce. Então, todo empreendedor, todo empresário, todo dono de negócio tem que estar antenado aos seus dados. Passando adiante, aqui a gente entra naquela etapa do funil de expansão, aquela etapa em que ele vai abrindo. Então, o primeiro passo aqui seria o onboard. Imagina que você vendeu o seu produto ou serviço, agora você quer garantir que o cliente tenha, de fato, uma boa experiência. Porque cliente que não tem boa experiência, ele não vai te indicar para os amigos, não vai te indicar para a família, não vai te dar uma boa avaliação no Mercado Livre, não vai ser essa pessoa que vai disseminar o seu produto. Ele não vai falar nada para ninguém, e isso, se ele tiver uma experiência ruim, vai ser muito pior. Então, a nossa etapa de onboarding, a gente quer garantir uma satisfação do cliente, quer garantir que ele tenha sucesso na utilização do seu produto ou serviço. E como a gente pode utilizar a inteligência artificial para aprimorar esse sucesso do cliente, para aprimorar esse processo e garantir que o cliente, de fato, tenha satisfação ao utilizar nosso produto ou serviço. Na prática, materiais de apoio. Criação de materiais que ajudam novos clientes a entender e adotar rapidamente os produtos ou serviços. Então, se você tem um produto ou um serviço que é um pouquinho mais complexo, que não é algo que todo mundo entende, que o nível de consciência dele é um pouquinho abaixo do que a maioria dos produtos, você pode criar um material de apoio que vai passar para esse cliente para que ele consiga, de fato, utilizar o seu produto ou serviço. Um exemplo que eu trouxe aqui é um e-book. Poderia ser um vídeo, mas como a gente está falando de utilizar a inteligência artificial, faz muito sentido que seja um material escrito, que seja um e-book, algo nesse sentido. Mas poderia ser vídeo também, você criaria um script com IA, existem diversas funcionalidades. Mas a ideia aqui é você criar materiais que vão ajudar o cliente a ter sucesso quando ele utilizar, de fato, o seu produto ou serviço. Segundo, agente de onboarding. Um agente de IA que guia o cliente nos primeiros passos para implementar produto ou serviço e tira dúvidas. Então, isso seria semelhante ao agente de atendimento. Seria um agente que foi treinado com base nos dados do seu produto ou serviço e o objetivo dele é ajudar o cliente a conseguir utilizar o seu produto ou serviço nessa etapa de onboarding. Então, ele vai guiar os processos, vai tirar dúvidas e levar o cliente a um maior grau de satisfação. E, por fim, recolher documentos e informações necessárias. Agente de IA que recolhe junto ao cliente todas as informações necessárias para iniciar o projeto. Então, se você tem um projeto ou um serviço que você precisa de algumas informações antes de você dar prosseguimento ao acompanhamento desse cliente, você pode criar um agente que vai recolher essas informações, que vai levar
esse cliente a passar para você aquilo que você precisa para dar início, de fato, na utilização daquilo que você vendeu. Dando prosseguimento, uso o impacto. Aqui a palavra-chave é impacto. Aqui é, de fato, você entregando o seu produto, entregando o seu serviço para o cliente e gerando um impacto positivo nele. Porque é nesse impacto positivo que ele vai se tornar fiel a você, que ele vai voltar a comprar de você futuramente, que ele vai te indicar para mãe, vizinho, amigo, marido. Então, nessa jornada de impacto, todo empreendedor tem que estar muito atenado ao impacto positivo que ele está gerando nos seus clientes e no mundo. Como que a gente consegue utilizar inteligência artificial para garantir o impacto positivo nos clientes e, por consequência, aumentar o nosso LTV, nosso Lifetime Value? Então, vamos garantir que o nosso produto ou serviço seja de altíssima qualidade e resolva o problema do cliente. Na prática, podemos criar relatórios e dashboards de indicadores de satisfação do cliente, com insights gerados automaticamente. Exemplo, NPS e CSAT. Lembra que eu falei que dá para analisar dados utilizando inteligência artificial? Aqui também. Então, aqui você consegue acompanhar toda a jornada do cliente, você consegue acompanhar os principais indicadores de satisfação do cliente através de relatórios e dashboards. Análise de feedback, monitoramento contínuo da satisfação do cliente em áreas de avaliação. Imagina que você é um vendedor do Mercado Livre e você vende muito e tem um monte de avaliação ali dos clientes e um monte de comentário positivo e negativo. Mas é tanto comentário que fica difícil ler. Você consegue colocar uma inteligência artificial para fazer esse monitoramento desses comentários, esse monitoramento da satisfação do cliente e trazer os principais insights desses comentários para você, para saber se o seu produto está tendo uma boa entrega, está tendo um bom uso, está satisfazendo de fato os clientes para quem você vendeu. Se não tiver, você consegue ajustar. Se tiver, você consegue simplesmente aprimorar com base naquilo que já está sendo feito muito bem. Então, análise de feedback é isso, você pegar e analisar aquilo que os clientes estão falando com você através de grandes volumes. Monitoramento e automação de cobranças para facilitar o uso contínuo. Se você vende um produto ou serviço que exige uma cobrança sendo feita de forma recorrente, com certeza você tem uma carteira de clientes inadimplentes. Você consegue criar uma automação que vai facilitar essas cobranças para você sendo feitas automaticamente e de forma humanizada e não robotizada, já que hoje nós temos inteligência artificial. Por fim, um agente de CS, de sucesso do cliente. Ele vai oferecer atendimento personalizado para acompanhar o cliente na jornada de impacto e garantir o sucesso. Então, lembra que eu falei que a palavra-chave aqui é impacto e a gente precisa garantir que a gente resolva de fato o problema do cliente para que a gente consiga expandir o nosso negócio e ter cada vez mais recorrência pelo mesmo cliente? A gente consegue criar aqui um agente que vai fazer esse monitoramento. Então, assim, se você tem clientes que, ao utilizar o seu produto ou serviço, eles sempre entram em contato com você para tirar outras dúvidas, você consegue colocar um agente de sucesso do cliente que vai te ajudar a responder essas dúvidas frequentes, a falar com esse cliente, a ter uma comunicação um pouco mais ativa, a escutar ele, a extrair feedbacks dele para você cada vez mais aprimorar o seu produto ou serviço. Isso aqui pode ser um diferencial enorme na sua empresa. Por fim, chegamos aqui à última etapa do nosso funil ampulheta, que é a expansão e retenção. Aqui, o nosso objetivo é garantir o crescimento sustentável da nossa empresa. E como fazer isso? Maximizando o LTV, o Lifetime Value, e reduzindo o CAC, o custo de aquisição do cliente. Como que a gente consegue expandir, ter cada vez mais LTV, extrair mais do mesmo cliente, reduzindo o CAC e, por consequência, tendo mais ROI? Como a gente consegue fazer isso utilizando inteligência artificial nessa jornada? Na prática, a gente consegue fazer cross-selling e upselling. Então, recomendações personalizadas com IA de outros produtos ou serviços que podem ser oferecidos aos mesmos clientes. Então, semelhante à parte de vendas que a gente falou de cross-selling e upselling, aqui é um pouco mais além, porque nessa etapa, por ser a etapa final desse aspecto de expansão, você vai ter mais dados desse cliente, você concorda? Você vai ter mais dados dele do que na etapa anterior, do que na etapa anterior da anterior. Então, quanto mais dados você tem, mais personalizada pode ser a jornada que você está oferecendo para o cliente. E mais ainda, quando ele já é o seu cliente, quando você já vendeu para ele, você consegue recomendar de forma mais personalizada e para uma pessoa que já confia em você. Isso, atrelado à inteligência artificial, você consegue alcançar um potencial gigantesco, porque o seu produto, o seu serviço ou os seus demais produtos ou demais serviços estão sendo oferecidos de forma personalizada para aquele cliente, para determinada dor que ele tem. Então, ali você consegue maximizar o seu LTV, levar esse cliente a comprar mais de você numa frequência muito maior. Desenvolvimento de novos produtos.
A IA analisa dados, indicadores e perfis de clientes ativos, identifica tendências e oportunidades de novos produtos a serem vendidos para o mesmo público, garantindo LTV. Aqui você consegue pegar todos os dados que você já mapeou, todos os dados que você já reteu até esse momento da jornada e consegue utilizar uma inteligência artificial para analisar esse grande volume de dados para extrair quais novos serviços eu poderia estar vendendo para os meus clientes, quais novos produtos eu poderia estar oferecendo para esses mesmos clientes, mas ainda de forma personalizada, porque eu já tenho esses dados deles. Então, aqui seria justamente você expandir a sua carteira de produtos ou serviços para esses mesmos clientes. Automação de mensagem personalizada. O objetivo é manter uma conexão do cliente com a marca através de interação personalizadas esporádicas. Exemplo, mensagem de feliz aniversário. Quanta diferença você acha que faria no seu negócio se você mandasse um feliz aniversário para todos os clientes que você tem na carteira? Esse é o objetivo aqui, é você atrelar uma inteligência artificial ao seu banco de dados que vai enviar mensagens personalizadas, seja de feliz aniversário, pode ser de aniversário de casamento, a depender do seu segmento. Então a ideia é você personalizar a comunicação com o cliente para você interagir cada vez mais com ele e gerar um relacionamento cada vez mais de perto com ele. E assim ele vai sempre lembrar de você e quando ele quiser comprar novamente algo que tenha a ver com a sua solução, ele vai de fato lembrar de você. Por fim, análise de dados otimizada com IA para identificar e analisar comportamentos dos clientes. Exemplo, churn, cohort retention, dados demográficos, LTV. Entra novamente na análise de dados com IA. Então, aqui é a etapa final. Então, no final do funil, na etapa de expansão, é onde você mais tem dados dos clientes que você já atendeu. Aqui você está querendo expandir. Então, você vai ter uma carteira, um banco de dados eficiente que vai gerar dados e insights do que você pode fazer daqui para frente. Então, a ideia é utilizar inteligência artificial cada vez mais para ler dados. E assim você vai crescer com base em dados e não com base em achismo. Quem não mede, não gerencia. Quem não gerencia, não cresce. E aqui nós terminamos a parte do nosso funil ampulheta. Eu trouxe uma frase que qualquer atividade que consome muito tempo para ser executada provavelmente pode ser automatizada de alguma forma. Foi o que eu disse no início desse vídeo, que provavelmente você tem setores na sua empresa que podem ser otimizados, podem ser mais eficientes utilizando inteligência artificial. Por fim, por onde começar? Por onde eu começo a aplicar tudo isso na minha empresa? Como executar tudo isso que falamos até aqui, de fato? Então, aqui eu trouxe como você vai começar a aplicar na prática tudo isso que eu falei até aqui. Como você vai começar amanhã mesmo, na próxima semana, a utilizar tudo isso que eu falei. Olhar a sua empresa de uma forma mais analítica e aplicar a inteligência artificial para ganho de eficiência e produtividade em cada etapa e cada setor da sua empresa. Primeiro de tudo, documente processos. Isso aqui é o mais importante, é o que eu falo para todo mundo, é o que eu falo para dezenas de empresários com quem eu converso todos os dias. Documente processos. Quando a gente pega uma empresa que não tem um processo bem definido, seja ele de vendas, de otimização, um processo interno, toda empresa que não tem um processo bem definido, fica muito difícil a gente implementar uma inteligência artificial. Geralmente a gente nem começa implementando uma inteligência artificial, a gente começa documentando o processo, a gente começa mapeando qual o processo, cada etapa da jornada, para só depois a gente otimizar e dar mais eficiência que vai alavancar a produtividade nesse processo. Então, sim, documente processos, que isso vai ser muito importante para você aumentar a sua eficiência falando de inteligência artificial. Segundo, selecione as ferramentas de IA que melhor se adequam ao problema, considerando custo, escalabilidade e facilidade de integração. Então, isso aqui vai depender muito do seu conhecimento que você tem sobre ferramentas e sobre IA. Eu trouxe aqui um site que é muito interessante, que é o site There's an AI for That. É como se fosse uma grande biblioteca de ferramentas de inteligência artificial. Existem milhares de ferramentas lá dentro, que você vai colocar a necessidade que você tem e esse site vai trazer a ferramenta que vai atender a necessidade que você está buscando. Crie integrações, treine o modelo de IA e teste bastante antes de implementar para o público. Então, isso aqui tem a ver com a necessidade, com o problema que você está querendo resolver. Mas se ele envolver integrações de sistemas, automações, algo do tipo, você primeiro precisa treinar esse modelo e testar bastante antes de você, de fato, começar a utilizar. Porque a inteligência artificial, ela também é uma ferramenta passível de erros. Então, quanto mais você testar, quanto mais você mitigar esses erros, melhor vai ser para você na hora de fato, implementar isso para otimizar suas jornadas no dia a dia. Por fim, quarto, monitore e otimize sempre. Então, comece implementando, vai implementando pequeno e com o tempo vai monitorando sempre, mitigando erros e otimizando esse processo. Essa é a melhor forma de aplicar inteligência artificial no seu dia a dia, atrelada a tudo que eu trouxe até aqui para vocês no funil ampulheta e como aplicar IA na prática. E aqui uma frase que eu criei utilizando inteligência artificial.
inteligência artificial não substitui as pessoas, substitui o que as limita. Então, isso faz muita referência, por exemplo, criação de conteúdo, quando a gente acorda naquele dia que a gente não está criativo, não está querendo criar nada. É aí que entra a inteligência artificial. Ela substitui essa nossa limitação de, às vezes, acordar chateado, acordar com o pé esquerdo e não ter criatividade para criar uma coisa nova, ou não poder estar ali na empresa fazendo algo que você precisa fazer de forma automática. Então ela substitui aquilo que nos limita de fato. Então ela está aqui para ser o nosso aliado nesse processo de eficiência e produtividade humana. E agora, qual o próximo passo? Aqui eu coloquei um QR Code para você que é dono de empresa, dono de negócio e empresário que quer otimizar os seus processos utilizando inteligência artificial. Se você quiser ter uma conversa mais direta comigo e quiser, de fato, implementar a inteligência artificial através de automações e ferramentas de IA, já entra nesse QR Code, eu vou deixar aqui também o link aqui embaixo do vídeo na descrição, para você entrar no site, preencher o formulário e assim eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você e estar marcando uma reunião para a gente ter um contato mais direto, para eu poder para eu poder te auxiliar de uma forma mais direta e direcionada para o seu nicho de produto ou serviço, e quem sabe a gente fazer algum tipo de parceria para trabalharmos juntos. Então, se você é empresário, é dono de negócio, não deixe de clicar no link abaixo e entre em contato com a gente. Só preencher o formulário que entraremos em contato com você. Se você ficou até aqui, o meu muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a clarear sua mente sobre as funcionalidades da inteligência artificial e como ter essa visão mais analítica para aplicar ela no dia a dia e na prática na sua empresa para aumentar a sua eficiência. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like aqui, isso é muito importante. Comenta aqui no vídeo também se isso foi útil para você, se te ajudou de alguma forma. E também, se ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo. E também deixando novas sugestões de vídeos que você queira ver neste canal para aumentar a sua eficiência e como aplicar a inteligência artificial na prática na sua empresa. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!